A gente trouxe, no sábado, a situação dessa emplacadora ali próximo a Cotrale, que foi invadida diversas vezes e foi totalmente destruída pelos criminosos. Pois bem, os bandidos não ficaram em paz e ontem foi preso inclusive um rapaz de 36 anos dentro da emplacadora que atacou o sargento da Polícia Militar aposentado, Anderson Torres. Nós estamos aqui com o sargento. Sargento, conta pra gente como foi essa situação, né? Tudo que se passou ali dentro, né? E o que vocês tiveram que fazer para conter esse indivíduo e o outro que estava junto, onde foi parar. Bom dia a todos vocês aí do estúdio, aí, ao Chico e equipe. Nós estamos tendo esse problema como qualquer pessoa aí do mundo inteiro, né? Como ele disse, é uma emplacadora e ela está em processo de reforma para ser reaberta. E nós estamos tendo um problema muito grave. Dia sim, o outro também, eles entrando. Eu andei dando uma olhada lá durante a noite, mas parece que o ladrão ele sente o cheiro. Ele tem um faro muito bom. E eu não consegui, das noites que eu passei lá, não consegui deparar com nenhum deles. E por felicidade a nossa, tentar aí minimizar esse problema. Ontem, um pouquinho antes das 6, eu resolvi, como eu estava de rotina passando por lá, eu consegui detectar que tinha dois indivíduos no interior. Aí a hora que eu adentrei, passei pelo portão, eles conseguiram perceber a minha presença. Um já estava próximo do muro, conseguiu pular de dentro para fora, e o outro eu consegui deter. E eu, na intenção de deter ele com toda a cautela, deter e levar ele, prender e prosseguir novamente, ele quis, ele estava com um alicate de poder na sua mão, ele soltou o alicate e se apossou de uma faca que estava na cintura dele. E na intenção do golpe dele, ele me atingiu aqui, fez foi um risco bem superficial, mas eu consegui deter ele. Nessa sequência aí o pessoal já chamou a viatura chegou, detivemos ele estava em poder na mochila dos pertences e nós conseguimos recuperar. Fazer uma pergunta pro senhor, porque assim, a audiência ela é implacável, né? O pessoal fala, mas então ele tá fazendo bico lá, né? Tava lá passeando lá. Não, a gente quer saber, o senhor já me disse qual é a ligação que o senhor tem com aquele estabelecimento. Se o senhor puder falar pra gente deixar claro pra nossa audiência que não é essa situação, mesmo porque ninguém tem o direito de falar nada, mas qual é a ligação? O que o senhor estava fazendo ali naquele momento? Por que o senhor estava lá, na verdade? A minha esposa e o cunhado, eles adquiriram esse estabelecimento e ele está, como eu disse, ele está em processo de reforma, vai ser reaberto o estabelecimento, a emplacadora. E nós já estávamos com 6 ou 7 vezes esses, não sei se é os mesmos, ou outros, né, que um vai passando para o outro. A comunicação entre a bandidagem ela é muito rápida, como a internet. Então um vai, outro vai, então nós não sabemos ao certo, agora é parte da civil. Então não sabemos se era eles que estavam realmente indo todas as vezes. E estava insuportável. E então eu estava dessa maneira. O estabelecimento lá é da esposa e do cunhado, então eu já estava tentando minimizar esse problema. Então foi aonde eu passei por lá e já há dias, que isso vem uns 15 dias, esse problema com nós, e deu a sorte o azar deles, né? Sorte nossa, azar do ladrão. Eu consegui deter um deles lá. É isso, a gente observa, portanto, a ousadia dos criminosos, né? A primeira vez que a gente conversou com o cunhado dele, ele disse que eles foram até lá, cortaram a energia elétrica, ficaram esperando ver se alguém ia até lá, depois pularam o muro e aí começou, Chico. Eles fizeram um baldeamento praticamente de tudo que tinha lá dentro. Só não levaram os maquinários mais pesados porque realmente não conseguiram colocar nas costas. E dessa vez foram buscar o que ainda era possível levar, que era o resto das letras que fazem a prensagem na placa. Então a gente fica aí com essa notícia e provavelmente deve ter mais pessoas passando pelo mesmo problema, Chico. Marcelo Bonholi, pode agradecer o Torres aí pelas informações, porque eu disse ontem, repito, não tem que ter moleza para esse tipo de ladrão, não. Não é porque muitas vezes ele invade um imóvel e não tem ninguém em casa que tem que ter flexibilização para ele, porque você percebe o grau de violência desse homem.
Ele se apossou ali de uma faca, conseguiu ainda um ferimento superficial no policial aposentado, no sargento Torres. E se fosse um morador que de repente não tem nenhuma experiência, não tem nenhum conhecimento de defesa pessoal, ele poderia ter matado essa pessoa, ele não teria sido imobilizado, como aconteceu ontem nesse imóvel. Ainda bem que era um policial aposentado, porque o pior poderia ter acontecido, como já tivemos em outros casos aqui. É por isso que eu repito, essa de desencarceramento para esse tipo de canalha que invade uma residência, quem fala isso é porque nunca chegou em casa e encontrou o seu imóvel arrebentado, porque nunca realmente se sentiu vulnerável. Eu acredito que nunca se sentiu vulnerável. Achar que esse tipo de bandido aí tem que ficar nas ruas porque não agrediu, não bateu ninguém, colocou em risco a vida desse cidadão, do sargento Torres, que acabou de conversar com a gente. Então tem que sim endurecer a pena e olha, dá vontade realmente de falar o que eu falei ontem. Vou repetir, esfregar a cara dele no chão, é isso que dá vontade de fazer. Pois é, Chico, a gente se revolta mesmo com isso, né? Mas olha, veja bem, o policial, o sargento Torres, ele fez o certo, que é tentar prender, deter esse cidadão e levar ele encarcerado, né? Levar ele para a cadeia. Essa é a atitude que a gente tem que tomar, né, Chico? Por mais que a gente se revolte, né? Que a gente tente aí fazer justiça com as próprias mãos, isso não é o ideal. Sabe o que acontece? Não é o ideal, Chico. Sabe o que acontece? É que a legislação acaba contribuindo com essa revolta da população, Maria. Esse safado aí vai ser levado, já foi levado, né? Para o sistema prisional, mas daqui a 2, 3 dias está nas ruas. É isso que revolta. A gente fica cansado de acionar as autoridades, gerar todo um estresse social, gastos para o Estado e depois a legislação flexível coloca esse tipo de gente na rua. Então por isso que muitas vezes, de cansado de tanto levar esse canalha para a delegacia, tem policial que perde a cabeça. É verdade, Chico. Nós tivemos, inclusive, tem cidadão que quando pega, arrebenta na porrada esse tipo de gente, porque a legislação é muito frágil, tem que manter preso. Mas isso não é fomentar a violência também, Chico? A justiça tem que fazer a parte dela. Fomentar a violência, o cara ele tem que ser preso, ele tem que ser preso e responder. Uma lei que contribui. Aí fomenta a violência e gera, claro, uma sensação de insegurança, de impotência na sociedade. Aí fomenta a violência por outro lado. Quando a justiça não funciona, Chico, acabam surgindo justiceiros, né? E é isso que não pode acontecer. Nós vimos a situação daquele policial que arremessou o bandido ali, né, humilhante, pela ponte, né? Essa é uma atitude que revoltou a população de modo geral. Então, assim, nós temos que contar com o policiamento, temos que contar com a justiça, mas não podemos permitir que existam justiceiros, porque aí a gente entra num outro caminho, né? Não podemos nos igualar aos bandidos, porque senão a gente também vai estar cometendo um crime, né, Chico? Que nem então, assim, o sargento, por exemplo, no caso aí, o Torres, é uma pessoa preparada, né? Ele é aposentado, tudo mais, ele estava ali. E outra, né? A gente não tem nem questionar essa coisa. Ah, mas como que ele tá ali, tá fazendo bico, tá? Qualquer pessoa do povo pode prender, deter um bandido que estiver cometendo um crime, né? Qualquer um pode fazer isso. Inclusive, um policial já da reserva, o Torres aí, que acabou com a sua habilidade não sendo ferido, né? Foi ferido superficialmente, ainda bem, graças a Deus, mas se fosse um civil ali, eu vou tentar segurar, de repente esse criminoso consegue matar a vítima, então assim, é um risco essa questão de se reagir, mas a lei continua sendo fraca. Eu trouxe aqui um caso recentemente aqui de um criminoso que lá em Matão, ele tinha 70 furtos nas costas. É furto de fio, é furto de panela, é furto de botijão de gás, de calha de residência, qualquer lugar. Ele entra na casa, ele leva qualquer coisa. 70 furtos, Chico. E aí ele vai detido, e fica 2, 3 horas lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência, não foi pego em flagrante e libera. Muitas Ou seja, vezes o criminoso ele está policial, boa parte das vezes o policial continua lá fazendo um relatório para passar para os superiores, fazer todo o boletim de ocorrência, o que determina a lei, e o criminoso ele sai dando risada pela porta da frente. De fato, Ed Júnior, é meio de vida, né? Nós já falamos aqui muitas vezes a respeito disso, né? Ele pratica o furto, é detido, sai da cadeia, sai da prisão e volta a cometer furtos. Esse é o cenário mais comum que a gente vê aqui no dia a dia. Agora, eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, dessa situação, por exemplo, de um imóvel vazio. O sargento Torres aqui, né, falou pra gente que o imóvel dele estava vazio e em função disso a casa foi invadida. Isso tem acontecido muito aqui em Araraquara. Então, muitas vezes a pessoa arruma a casa para colocar para alugar, por exemplo, coloca a plaquinha de aluguel,
esses bandidos identificam que a casa está vazia, então invadem a casa Tem gente que não para tá mais nem cometer os colocando, furtos. viu, Maria? Não está colocando por Tem segurança. muita gente que não está por colocando mais segurança. nem a plaquinha porque sabe que o canalha que passa ali, o ladrão, e percebe que tem a placa de vende-se ou aluga, ele vai invadir o imóvel. E aí ele leva a fiação embora, ele leva a torneira da pia. É Isso um mesmo, estresse Chico. social, um transtorno que eu vou te falar. Tem que tirar esse pessoal de circulação, viu? Tem que tirar de circulação. E quando a lei não funciona, isso gera realmente uma indignação, uma revolta na população. E muitas vezes, quem pega um safado desse, desce o cacete, porque perde a cabeça. Perde a cabeça diante realmente dessa questão da impunidade das leis brasileiras. Vocês estavam falando dessa questão da casa para alugar, a casa vazia. Tem criminoso que ele vai cortar a fiação com a pessoa lá dentro de casa. Nós trouxemos há uns 3 meses atrás no Portal Morada a informação de que a pessoa estava dentro da casa dela, lá no Jardim Biagione, assistindo televisão, de repente, pá, acabou, escureceu tudo. Falou, ué, na vizinhança tem iluminação, tem luz. Quando foi ver o ladrãozão bonito lá em cima do telhado, correndo, puxando. Ou seja, com um morador em casa, Chico. E não foi uma vez só que nós relatamos esse tipo de caso. São vários casos. Ou seja, eles não estão nem aí se tem gente na casa, se não tem, se está vazia. A bandidagem não dá tempo.